Graça e paz a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal e a mais um comentário da nossa revista da Escola Dominical deste domingo, lição de número 4, que tem por título Ataques Externos e Internos. Está baseada em Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e capítulo de número 5. Esta lição ela tem por objetivo esclarecer a todos nós o início da perseguição da Igreja de Cristo, muito embora o nosso próprio Jesus Cristo houvera sido muitas das vezes perseguido, e desta feita, após a ascensão da Igreja, a Igreja está se expandindo, os milagres começam a acontecer. O primeiro milagre, como é comentado nesta lição, que é a cura do coxo, nós vamos encontrar a igreja agora tendo o início de sua perseguição tanto interna como perseguição externa. Com vocês aqui o pastor José Braga, e vamos para mais um comentário de nossa lição bíblica. Fique conosco. Lição 4. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4 e capítulo de número 5. Ataques externos e internos. Nosso textuário diz: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Atos capítulo 5, versículo de número 40. Glória a Deus. Esse é o nosso textuário da nossa lição de número 4. Verdade prática. A obra de Deus avança com lágrimas, lutas e perseguições em qualquer tempo. Nossos tópicos de nossa lição inicia pela introdução, o item 1, ataques externos, item 2, ataques internos, item 3, princípios a praticar. Glória a Deus. Então esses são os tópicos de nossa lição que nós vamos estar comentando. A nossa introdução diz: nesta lição analisaremos as primeiras perseguições à igreja. Veremos como o evangelho, quando crido, vivido e anunciado fielmente, suscita ataques e oposições, não somente dos de fora, mas infelizmente também dos de dentro. Item 1 diz: ataques externos. Atos capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 29. A perseguição é uma das armas mais antigas usadas pelas trevas. Devemos lembrar que o crescimento da igreja é um embate espiritual, uma invasão do território inimigo. Daí a resistência e oposição por parte dele. Glória a Deus. Falando um pouco a respeito do nosso item 1, ataques externos, que está em Atos no capítulo de número 4, do versículo 1 ao versículo 29, a perseguição é uma das armas mais antigas usadas pelas trevas. Devemos lembrar que o crescimento da igreja é um embate espiritual, uma invasão do território inimigo, daí a resistência e oposição por parte dele. Esse item de número 1, ataques externos, ele está dividido em 3 partes, e a primeira diz assim: começa a perseguição, número 1, Atos capítulo 4, versículo 3. Então, em Atos, no capítulo número 4, versículo 3, começa agora a perseguição da igreja, né? Essa perseguição se dá em cima dos discípulos, do próprio apóstolo Pedro, né, e João, que ambos estavam iniciando ali a igreja de Deus. E quando a igreja se inicia, a igreja começa agora, a Bíblia diz que a igreja começa a crescer e a se fortalecer. Lá em Atos capítulo 2, versículo 42, nós vemos o surgimento da igreja até o capítulo número 3, onde nós temos a primeira cura. Daí nós encontramos que a partir que ocorre a cura do coxo, o sermão de Pedro desperta a oposição dos líderes judaicos, né? Pedro e João são presos e pernoitam na prisão devido já ser tarde, né? Então eles foram presos porque
agora a igreja de Cristo começa a crescer, o nome de Cristo começa a se propagar, e ali agora eles começam a despertar, né, naqueles opositores judaicos, uma inveja, e daí se inicia também a perseguição contra a igreja de Cristo. O número 2 diz a perseguição hoje, né? Atos capítulo 4, versículo 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Falar de perseguição hoje parece para alguns algo descontextualizado, mas não é. Há perseguições aos cristãos em muitas partes do mundo contemporâneo, né? Então a perseguição aos crentes não tem diminuído, mas ela tem se intensificado a cada dia mais no âmbito global, a cada ano. Então o número de cristãos vítimas de perseguição religiosa pelo Estado, respaldado por este, é algo comum em pelo menos 50 países do mundo, né? Então, como todos nós conhecemos, existem muitos lugares que o evangelho ele não pode ser anunciado. Para que o evangelho seja anunciado, são as escondidas, né? E a perseguição da igreja ela não se dá somente externamente, ela se dá internamente aos problemas que existem também dentro da própria igreja. Glória a Deus. Então esta lição ela vem para nos ensinar, ela vem para nos alertar sobre a perseguição que há hoje na igreja, né? Então são realmente os ataques que acontecem à igreja de Cristo, ataques externos e ataques internos. O número 3 diz testemunhas de Cristo, Atos 4:20. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Glória a Deus. Então, nós somos as testemunhas de Cristo. Por que nós somos as testemunhas? Muito embora testemunha é uma palavra-chave que está lá no livro de Atos, ele aparece 29 vezes. Uma testemunha é alguém que relata o que viu e ouviu. Atos capítulo 4, versículo 20. Então nós temos ouvido a palavra de Deus. Já Pedro e João, eles foram os discípulos do Senhor, os apóstolos, que tanto eles acompanharam, eles viram como ouviram. Mas nós também não deixamos de ser as testemunhas de Cristo, porque nós temos ouvido sobre as verdades bíblicas, a verdade que liberta, a verdade que salva, a verdade que cura e a verdade que dá um novo destino para o homem. Glória a Deus. Então, Pedro ele faz alusão a isso, né? Vale lembrar que o termo mártir vem da mesma raiz da palavra grega martir, podendo ser traduzido por testemunho. O que é um mártir? É uma pessoa que sofre torturas, suplícios e até a morte por não renunciar à sua fé. Então, alguns de nós somos chamados para sermos evangelistas, outros para serem mestres e outros para ser pastores. Mas vale lembrar que todos nós somos testemunhas, independente de qualquer coisa, todos nós somos as testemunhas. Por quê? Muito embora nós sejamos mestres, muito embora nós sejamos evangelistas, muito embora sejamos pastores, mas não deixamos de ser testemunhas, porque nós temos ouvido as boas novas, nós temos testemunhado as maravilhas, os milagres que Cristo faz ainda em meio à sua igreja nos dias de hoje. Que Deus e Cristo nos abençoe, e nós encerramos aqui o item de número 2. Fique conosco aí que já nós entraremos no item de número... entraremos no item de número 2, né? Nós comentamos o item 1 e já nós vamos para o item 2. Fique conosco, não saia daí. Item de número 2 fala sobre os ataques internos. Atos capítulo número 5, do versículo 3 ao versículo 13. Satanás havia falhado em sua primeira tentativa de calar a testemunha da igreja. Agora ele muda de estratégia. Não podendo impedir o trigo de crescer, ele semeia o joio do trigal divino. O item 2, que está também dividido aqui em 3 partes, né? A parte número 1 diz assim: uma nova tática. Atos capítulo 5, versículo 3.
Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás teu coração para mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Os maiores perigos da igreja em todas as épocas sempre foram os internos. A igreja triunfou sobre o Sinédrio, sobre o Império Romano e o comunismo, sobre todos os adversários, mas ele sempre sofreu mais com problemas de dentro. É indiscutível o prejuízo causado por gente carnal, divisora, dona da igreja, insubmissa ou gananciosa, para as quais o Evangelho é um meio de ficarem empoderadas politicamente ou ricas. Essas não estão longe, mas convivem em nosso meio. Glória a Deus. Queridos, todos conhecem aqui a história de Ananias e Safira. E Ananias e Safira, eles tinham uma propriedade de terra e eles vendem aquela propriedade, mas existia no coração deles uma grande avareza, tanto de um como de outro. E agora eles vendem aquela propriedade por um valor, e quando chega aos pés do apóstolo, eles depositam um valor diferenciado. E agora nós encontramos aqui Pedro falando sobre isso. A igreja ela se prevaleceu contra o Sinédrio, contra o Império Romano e o comunismo. O Sinédrio, que era formado por um sumo sacerdote e mais 71 membros, era feita para julgar as causas, julgar o povo, e a igreja conseguiu, aliás, os discípulos, o povo de Deus conseguiu prevalecer contra isso, contra o comunismo, contra o Império Romano. A igreja conseguiu prevalecer. Mas hoje é um grande problema que existe dentro das igrejas, é o problema interno. Pessoas que acham que são donas de igreja, até mesmo próprios pastores, acham que a igreja é sua, que é a sua casa, se apoderam com o intuito de ganhar dinheiro a cada dia mais, se tornam ambiciosos e esquecem da verdadeira obra. Muitos pastores hoje fazem a obra e dizem que tem amor à obra, mas na verdade não tem, porque ganham salários altos, e são pessoas que estão sempre bem e observando-se a obra de Deus, que realmente é para ser feita com sacrifício, ou até mesmo aqueles que fazem não são remunerados. Então aqui Pedro, agora ele faz aqui alusão a esse texto, e essas pessoas, elas enriquecem, elas se tornam pessoas politicamente ricas, e elas estão no meio da igreja. Ananias e Safira foram presas, escolhidas pelo adversário para solapar internamente a igreja apostólica. Isso porque diz o texto, eles permitem ser usados pelo inimigo. A pergunta de Pedro é reveladora. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Atos capítulo 5, versículo 3. Então, nós encontramos aqui que não tinha necessidade para que eles fizessem isso. Número 2 diz: o perigo da hipocrisia e avareza. Conservando, porventura, não seria teu, e vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Então, Pedro agora fala aqui o que eles fizeram, Então, nós podemos ver que o problema de Ananias e Safira era a hipocrisia, motivada por um coração avarento. Eles queriam prestígios, eles queriam, assim, aparentemente, eles queriam ser pessoas vistas por outras como pessoas boas para a obra, O casal não precisava vender nada, não havia obrigação para isso. Se vendia propriedade, não precisava entregar o preço da venda se não quisesse. O problema deles foi a decisão de entregar uma parte e, fazendo falsamente, essa passar pelo todo. O desejo de parecer virtuoso sem pagar o preço de ser. Eis a essência da hipocrisia. Quantas pessoas se utilizam de reuniões, de cultos,
para dizer que estão abençoando a igreja, para dizer que estão dando algo para a igreja, na verdade não estão abençoando a igreja. Aquilo que Deus deu para eles é algo maior e eles não entregam aquilo que Deus deu. Então aqui está uma advertência para nós nos dias de hoje, principalmente nós que ofertamos na igreja, nós que somos dizimistas e deixamos de entregar aquilo que não é nosso, aquilo que pertence ao nosso Deus. Número 3 diz: o tiro pela culatra, Atos capítulo 5, versículo 11. Sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Mas o que seria um dano se transformou numa grande vitória para a igreja. Atos capítulo 5, versículo 11, revela que o temor diante do ocorrido fez com que as pessoas passassem a olhar a igreja com respeito e reverência, ou seja, a morte do casal, ela teve uma influência purificadora. A morte daquele casal, ela trouxe foi temor e tremor para que a igreja agora ela se santificasse mais, ela crescesse com mais qualidade, né? Então hoje Deus ainda se utiliza desse tipo de coisa para trazer muitas pessoas para a igreja, para muitas pessoas se renderem a Cristo, para melhorar a qualidade de espiritualidade da igreja, né? Entretanto, a igreja continuava crescendo pelo poder do Espírito Santo e aqueles que experimentavam uma genuína conversão não receavam entrar e fazer parte. A igreja crescia, se fortalecia mais. Que coisa fantástica nós vemos isso, né? A igreja crescendo, a igreja se fortalecendo. Nos dias de hoje tem faltado isso no meio da igreja. Tem faltado, a igreja realmente tem se aberto a outras igrejas, com membros, tiram de uma e leva para outra. Então isso não é salutar, isso não é uma igreja crescendo, mas se nós olharmos para cá, para a igreja primitiva, que estavam compromissados em fazer a obra, em fazer a igreja crescer, que não eram pessoas gananciosas, que trabalhavam por salários, porque hoje muitos dizem, eu tenho amor à obra, quanto que ele está ganhando? Já está sendo pago. O que ele está fazendo realmente? Então são essas coisas que nós temos nos dias de hoje que ver como é que nós estamos. Encerramos aqui o item de número 2 e já nós vamos para o item de número 3. Fique aí e nos acompanhe. Estamos aí chegando ao final de nossa lição, né? O item de número 3 que diz princípios a praticar. Alguns princípios que aprendemos com os ataques sofridos pela igreja. Não negocie suas convicções, fidelidade, alegria nas lutas. Muito bem, chegamos aqui ao final da nossa lição de número 4, que tem por título Ataques Externos e Internos, com o item de número 3, que diz princípios a praticar. Vejamos alguns princípios que aprendemos com os ataques sofridos pela igreja. Número 1, não negocie suas convicções. Atos capítulo 5, versículo 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Um dos versículos mais lindos da Bíblia, a resposta de Pedro diante do Sinédrio é corajosa, cheia de significado. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5, versículo 29. Ele afirma diante do mesmo Sinédrio que condenou seu mestre, que nada o faria abandonar seu chamado e suas convicções. Glória a Deus. Então aí está o item 1. Não podemos de forma nenhuma negociar as nossas convicções, seja por bens, seja por posição, né? De forma alguma não precisamos mantermos firmes com as nossas convicções que Cristo é o nosso Senhor e Ele tem nos dado força para prosseguir. Número 2 diz fidelidade. Atos capítulo número 4, versículo número 20 diz: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Diante da ameaça do Sinédrio, Pedro ousadamente deixa claro que eles obedeciam a um comando maior. Sempre que a igreja estiver diante de uma situação no qual obedecerá às autoridades constituídas implica em agir contrariamente aos princípios bíblicos, ele não deve ter dúvida sobre sua lealdade, né? Nós vemos que Romanos, no capítulo 3, diz que nós devemos obedecer às nossas autoridades civis, quaisquer que sejam elas, né? Mas se elas fogem também dos princípios bíblicos e nos fazem querer contrariar a nossa convicção, nós devemos manter-nos firmes com a nossa convicção naquilo que nós temos
que é o nosso Senhor, né? Devemos mantermos as nossas convicções no que está escrito nas Escrituras. A fidelidade a Deus é o critério para a obediência e submissão às autoridades civis. É necessário cuidado para que, na tentativa de evitar as perseguições, não venhamos a comprometer nosso testemunho ou apostatar da nossa fé. Quer dizer, mudar, né? Sair do nosso propósito. Número 3, alegria nas lutas. Como se alegrar nas perseguições e tribulações? Pode ser quase incompreensível associar perseguição com alegria. Para nós, parece coisas mutuamente exclusivas, mas de fato é um grande paradoxo. Mas Jesus termina as bem-aventuranças dizendo-nos que quando vier as lutas e perseguições por causa da palavra e da nossa fidelidade a ela, somos bem-aventurados. Que Deus nos abençoe e estejamos firmes servindo ao nosso Senhor, crendo na sua palavra, que o objetivo, dessa lição seja nos fortalecer cada dia mais, que venhamos a suportar os ataques externos, os ataques internos. Não se esqueça que dentro da igreja há os problemas, as adversidades, mas nós temos que suportar. Deus te abençoe, muito obrigado. Se você é mesmo um crente em Jesus Cristo, membro da igreja militante, por certo que você vai sofrer, mas saiba que um dia você receberá recompensa como uma igreja triunfante. Vale a pena prosseguir. Deus te abençoe. Obrigado por você ter me ouvido nesse comentário da nossa lição de número 4 deste domingo, lição que tem por título Ataques Externos e Internos e está baseada em Atos no capítulo 4 e 5. E nós queremos te agradecer, muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu em meu canal, se inscreva aí em meu canal. Não esqueça de deixar o seu like e não esqueça de ativar o sininho para que você possa assistir às nossas próximas publicações. Muito obrigado, Deus te abençoe, até a próxima.